A cada ano que passa, os mangás têm sido cada vez mais famosos. E os animes também, e a gente está cada vez mais consumindo a cultura japonesa. Só que muita gente quer começar a ler mangá físico e não sabe como começar aqui no Brasil. Então eu vou dar 3 dicas básicas, assim, que são disponíveis para você comprar facilmente. E são ótimos para você começar, são muito fáceis, não são tão caros e são volume únicos. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para vocês é esse mangá, O Preço da Desonra, que tem um subtítulo Kubidai Hikyu Kenin. Ele é desse autor aqui, Hiroshi Hirata. Ele é extremamente divertido, extremamente bom, extremamente violento também. E assim, ele vai contar a história desse samurai, eu posso dizer, que é esse personagem aqui. Ele tem uma profissão chamada tomador de promissórias. E como é que funcionava isso? Bom, ele vivia no Japão feudal, então você tinha toda aquela questão dos samurais, das guerras dos feudos. E quando um samurai entrava em combate com o outro, muitas das vezes eles não tinham ranço pessoal um com o outro. Eles estavam ali porque o senhor de cada um mandou eles ir para aquela guerra. Então, aquele que estava para ser morto, que foi derrotado naquela batalha, às vezes ele falava assim: olha, não me mata, que eu vou fazer uma promissória, que era uma nota assim, dizendo: eu vou te pagar tanto pela minha cabeça para você não me matar. E essa nota promissória, ela valia pela eternidade. Aquele que recebeu essa promissória podia ir lá cobrar depois de 30, 40, 50 anos, o samurai já estava morto e ele podia cobrar os filhos. E esse tomador de promissória, que é esse personagem, ele fazia esse papel de cobrar as promissórias. Só que assim, a gente está falando de um período em que, né, tinha muitas malandragens nesse meio. Então tinha o cara que cobrava muito pela cabeça do outro, que era injusto. Tinha aquele que não queria pagar. Tinha aquelas situações de que o cara que ia pagar não tinha condição por causa de outras situações injustas. E esse personagem, ele tem um senso de justiça muito incrível, assim. Então a gente vai passando por situações, é meio que episódico, a gente vê uma certa situação, aquela situação se acaba e depois a gente começa a ver outra situação. Não é uma trama extensa que vai do início ao fim. Só que são muito divertidos, assim, a gente fica envolto nessa cultura do Japão feudal. E como que tem, tipo, a gente quebra um pouco essa visão de samurai perfeito. A gente vê que os samurais também são pessoas muito falhas, muito preconceituosas. E é uma história sensacional. Eu não mostrei a arte, mas a arte é perfeita. É uma arte com um nanquim muito forte. E, sério, só tenho palavras boas para dizer desse mangá. Ele é um mangá volume único, você pode ler aqui e acaba aqui. Só que existe um outro chamado O Novo Preço da Desonra, que ele tem outros episódios. Como eu disse, cada episódio se encerra, então você vai ler esse aqui, não tem problema. Gostou? Você vai e pega o outro. Bom, eu acabei de falar de um mangá de ação, então pra quem gosta de ação, vai naquele dali. Agora eu vou falar um mangá de romance. Então pra quem gosta de romance, vai nesse daqui que vai dar super certo pra você. O nome dele é Your Name, todo mundo já conhece por causa da animação. Mas se você não viu a animação, ou se você viu a animação, vale pegar um mangá mesmo assim, até pra você ter essa primeira leitura, esse primeiro contato com o mangá. É do Makoto Shinkai, que é o mesmo diretor, ou seja, o mesmo escritor para as duas histórias, tanto o filme animado quanto o mangá, só que ele não desenha. No caso, tem um outro artista que é uma arte tranquila, uma arte de boa, assim, muito bonita. Não tenho nada a acrescentar. A história conta 2 adolescentes, um menino e uma menina. O menino vive em Tóquio, a menina vive no interior. E eles começam a trocar de corpo. Só que eles não sabem disso de primeira. Então a menina vai pro corpo do menino, o menino vai pro corpo da menina. E tipo assim, eles pensam que estão sonhando, então eles fazem o que eles querem. Só que aí depois, quando eles trocam de corpo de novo, eles veem que a vida dele tá uma bagunça. As pessoas estão falando que eles são estranhos, que eles fizeram coisas absurdas, e eles ficam em choque com aquilo. E é muito divertido, muito engraçado essas partes, mas também tem um romance muito profundo. Tem um pouquinho de drama, mas eu não acho que o foco é drama, é mais romance mesmo. E é um romance muito bonito, sabe, com início, meio e fim. E essa daqui é uma super recomendação, também é um volume único. Na verdade saíram 3 volumes, só que essa daqui é edição única. Então se você vê Your Name 1, 2 e 3, não compra esse, compra essa daqui que está escrito Your Name edição única. Agora a minha última indicação é O Cão que Guarda as Estrelas e O Outro Cão que Guarda as Estrelas. Eles são do mesmo autor, Takashi Murakami. E até um tempo atrás você encontrava essas 2 edições aqui. Agora elas são, eu acho que elas
deve ter um restinho em algum lugar, mas provavelmente está quase esgotando isso daqui. Por quê? A editora, a JBC aqui, ela fez uma nova edição que compila esses dois em um só. Então, se você procurar O Cão que Guarda as Estrelas, edição especial, você vai ver uma capinha diferente, vou colocar aí na tela para vocês. E é uma edição única, ali vai ter esses dois juntos, não preciso comprar mais esses dois. Só que eu não vou me desfazer porque essas capas são muito bonitas também. E o que acontece? Provavelmente você vai pagar mais barato também se você comprar essa edição única num bom preço. Aqui a gente vai ter duas histórias que se conversam entre si, mas elas não são continuação direta a ponto que assim, você só entende esse se você lê esse. Não, você pode ler esse primeiro ou ler esse primeiro e você vai entender nos dois casos. Mas o que saiu primeiro foi O Cão que Guarda as Estrelas, depois veio o outro Cão que Guarda as Estrelas. Essa história já é drama, então assim, é a história de um homem e um cachorrinho, como ele encontra esse cachorrinho, como esse cachorrinho muda a vida dele. Ele tá saindo de uma situação meio ruim, ele tá saindo de casa, ele tá numa viagem, ele tá sem dinheiro, sabe? Ele tá sem perspectiva, ele não tem mais a família, não tem mais ninguém, e ele encontra esse cachorro e o cachorro se torna um fôlego de vida para ele. E ele encontra no cachorro um motivo para viver. Só que o final é bem triste, então como eu falei, é drama, e é drama de tristeza mesmo, você vai acabar chorando por causa desse mangá aqui. Só que também é um ótimo mangá para você iniciar, assim, a pessoa vai ficar fisgada por causa desse mangá, por causa da história, e vai se apaixonar e falar assim, meu Deus, eu preciso ler mais. E agora que nem eu falei, tem só uma edição, então é tranquilinho para começar. Bom, essas foram minhas dicas. Esses três mangás são excelentes, todos eles estão disponíveis na Amazon, vou deixar o link dos três aí embaixo. Como eu falei, você vai ver que está escrito edição única, volume único, então compra essas edições, espera uma boa promoção também, vê se está 30%, 40% de desconto e comprem dele na hora, porque são todas indicações muito boas. Mas aí tem cada um, né? Aquele que gosta de ação vai pro primeiro, que gosta de romance vai pro segundo, que gosta de drama vai pro terceiro. Mas se você quiser explorar, vai qualquer um dos três que é excelente. Falou e fui!